Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez dando prosseguimento a essa série de estudos que estamos fazendo. O tema de hoje é: fora da caridade não há salvação. Na questão 886 das Leis Morais, no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E o que seria isso, então, em termos mais simples? Benevolência se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. E como cristãos, como podemos exercitar a benevolência? Trabalhando em favor do semelhante. Essa é a forma mais simples de ser benevolente. É buscando auxiliar os irmãos. Indulgência. O que vem a ser indulgência? Clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Como é que nós podemos exercitar ou praticar a indulgência? Tendo solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Nós sabemos que somos muito críticos e temos o mau hábito de julgar os irmãos, sem ter conhecimento prévio de suas histórias, de suas tristezas, daquilo que os leva a agirem da maneira como agem. Então, é muito mais fácil julgar e condenar do que tentar ter misericórdia e clemência. Tentar entender que cada irmão age de alguma maneira, dessa ou daquela, de acordo com aquilo que viveu, daquilo que aprendeu, da formação que teve e dos débitos morais que esse irmão traz para essa existência. Então é importante que tenhamos clemência e misericórdia, que saibamos ser solidários e que possamos entender e perdoar a fraqueza do próximo. Até porque aquilo que do próximo para nós é uma fraqueza, ele também consegue enxergar as nossas, aquilo que nós não conseguimos ver. Então, se esperamos receber benevolência e indulgência por parte dos irmãos para conosco, é preciso que as tenhamos para com eles também. E o perdão, que é o ato de desculpar ofensas. Esse talvez o mais difícil, o mais complicado. É aquele que necessita de maior trabalho, de maior busca interior, de maior busca de paz, de maior busca ao alto, para que possamos aprender verdadeiramente a perdoar. E como é que podemos exercitar o perdão? Buscando esquecer o mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Porque perdão, antes de tudo, é um ato de amor. Amor àquele que nos feriu, sendo benevolente e indulgente para com ele, e amor para conosco, porque sabemos que o fato de não perdoar nos causa muito mais mal do que a quem nós dirigimos a falta de perdão. Nós recebemos, eu falei no último estudo, sobre o mandamento maior que nós recebemos de Deus e que recebemos de Jesus quando ele aqui esteve, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso está bem claro no Evangelho, de podermos entender que tudo aquilo que nós fazemos a um irmão é como se fizéssemos a Deus. Tudo aquilo que nós não fazemos a um irmão é como se não tivéssemos feito a Deus. Porque como Jesus disse, se nós
conseguimos amar a Deus, ou dizemos que amamos a Deus, que não vemos, que não sentimos, que não tocamos, como é que podemos dizer que amamos a Deus se não conseguimos amar ao irmão? Porque o irmão nós vemos, nós sentimos, nós tocamos, nós vemos as suas fraquezas e as suas necessidades. Então a maior forma de expressar amor a Deus é expressar o amor ao próximo, ao irmão, aquele que necessita algo, que está próximo de nós. E em Mateus 24, nós vemos que aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, mostrando esse amor que temos por Deus aos nossos irmãos que necessitam. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano, que dizia o seguinte: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é que lês nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Então, Jesus toma a palavra e lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. A gente entende como Jesus era sábio, obviamente, em suas palavras, mas também misericordioso para com as pessoas que o ouviam, porque ele sabia que aqueles irmãos, naquele momento, não teriam capacidade de entender todas as mensagens que ele teria que transmitir. Eles não haviam ainda evoluído o suficiente para ter essa compreensão, e por isso ele falava através de parábolas, usando exemplos simples da vida local e material, para que eles pudessem entender o real sentido da mensagem de Deus. Então, nessa parábola, ele procura mostrar que aqueles 2 irmãos, o sacerdote e o levita, que passaram primeiro, deveriam, por obrigação moral, ter ajudado esse irmão e não o fizeram. Já o samaritano, que era considerado alguém até herege, porque não acreditava em Deus da mesma maneira e coisa e tal, foi o único que parou para ajudar aquele irmão. Então, com isso, ele quis mostrar que qualquer um, independente de sua crença religiosa, independente de sua posição social, independente de suas
crenças ou não, né, de ser um crente ou fiel a alguma denominação religiosa, ele pode ajudar. Ele não precisa ser dito um crente para que ele possa ajudar. Então, não é a denominação religiosa que vai nos fazer cristãos, mas é seguir exatamente os ensinamentos que ele dá, principalmente nessa questão de amor ao próximo e de caridade. E aí, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, dos itens de 9 a 10, vem um espírito dizendo o seguinte: a caridade material consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que a sofrem. E a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Saber calar, se fazer surdo quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Por todos esses princípios em que consiste a caridade moral, é para nós a mais difícil de ser praticada, mas é a que mais aproxima de Deus o homem. A caridade moral, todos podem praticá-la, nada custa. Tanto o rico como o desprovido por pensamentos, tanto o rico quanto o desprovido de qualquer bem pode exercê-la. Podem praticar a caridade por pensamentos, por palavras, por ações, orando. Pela palavra, aconselhando e consolando. Pela ação, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, como Jesus nos ensinou. Então, repetindo aquilo que eu já falei, inclusive no outro estudo, a caridade, ela tanto pode ser material, quanto pode ser caridade moral. Muitas pessoas se equivocam, achando que fazer caridade é somente ter bens materiais ou condições ou posses para poder ajudar os irmãos necessitados. Então existe sim a caridade material para aqueles irmãos que estão passando pela prova da miséria e da pobreza. Um prato de comida, uma roupa, um agasalho. Mas existe também a caridade moral, e essa é a mais difícil. Porque para que possamos praticar a caridade moral é necessário que mudemos interiormente, que façamos nossa reforma íntima, que reconheçamos os nossos erros e defeitos, para que através desse reconhecimento possamos mudar. Possamos aprender a ser aquilo que Jesus queria, que sejamos humildes, bons, mansos de coração. Porque, segundo o Evangelho, os mansos herdarão a terra, e aqueles humildes herdarão o reino dos céus. A partir dessa mudança e da prática da caridade moral, estaremos sempre avançando um passo de cada vez nesta direção. E como podemos fazer a caridade moral? A caridade por pensamentos, desejando sempre as bênçãos de Deus ao nosso próximo, mas, sobretudo, aqueles que nos perseguem. Sempre pensar no bem, nas coisas positivas da vida, olvidando os eventos infelizes. Lembrando, queridos irmãos, que o espírito se comunica através do pensamento. É pelo pensamento que nós enviamos energia ao universo e aos outros irmãos. Pensamentos leves, pensamentos de paz, de amor e de bem, levam energia positiva. Pensamentos negativos, pensamentos que buscam o mal, que desejam o mal ao outro, levam energias negativas. E nós aprendemos que semelhante atrai semelhante. Então, quando enviamos energia positiva, é consequência disso que recebamos as energias positivas do universo também. Quando enviamos energias negativas,
atraímos para nós as energias negativas que estejam próximas. Então, para que queremos estar bem, é necessário que façamos e pensemos o bem, para atrair para nós essa aura de energia positiva. Caridade por palavras. Como podemos fazer? Dirigindo palavras de consolo, de esperança e de afetuosidade. Silenciando quando não puder ajudar ou quando intentar dirigir palavras que firam a suscetibilidade de alguém. Então é melhor calar quando não tivermos palavras positivas, construtivas para dar a um irmão. Mas é uma forma de caridade, esperança e consolo. Uma simples palavra nossa pode elevar o espírito de um irmão a um patamar bem superior. Assim como uma palavra ruim pode levá-lo a uma situação de dificuldade. Então tenhamos sempre palavras positivas a passar. E se por algum motivo não estivermos, então é melhor que nos calemos, para não ferir e não nos colocarmos ainda mais em dificuldade. Existe a caridade também por ações. Ofertar uma esmola, quando não puder ajudar melhor, e quando realizada também, sem ferir os sentimentos de quem pede, é válido. Chico Xavier contava que sempre agradecia a Deus e a quem lhe dava um pedaço de pão, porque lhe furtava a ideia de roubo. O melhor é nos enquadrarmos em algum trabalho na sociedade em que nos situamos, onde possamos ofertar um pouco de nós, do nosso tempo, da nossa dedicação em prol do nosso semelhante e em prol de nós mesmos. É importante doarmos bens materiais quando podemos, mas isso não é uma condição única para a salvação. E quando doarmos, duas condições são importantíssimas. Primeiro, não mostrar isso, não querer fazer propaganda disso. É importante que saibamos, como diz a Bíblia, que a sua mão esquerda não veja o que a sua direita está fazendo. A caridade ela só tem validade para a salvação quando ela é feita de coração, de amor, e não quando ela é feita para se exibir, para se vangloriar, para usar a sua vaidade, o seu orgulho e mostrar isso aos outros. Se ela é feita dessa forma, não tem mérito algum para você, ou para quem a pratique. Então ela tem que ser do coração. E a outra questão é nunca deixar que o irmão que a esteja recebendo se sinta diminuído ou humilhado. Quando você faz por orgulho e faz questão de mostrar ao irmão que você está fazendo porque você tem uma condição superior e ele uma condição inferior, você o está humilhando. Então o seu trabalho está sendo totalmente inverso daquilo que você pretendia fazer. Existe também a caridade dentro de casa. Porque há pessoas que são um poço de ternura fora de casa. E dentro de casa são verdadeiros tiranos ou tiranas. Antes de nos fazermos temidos, é melhor que sejamos amados, queridos e respeitados. Lembrando sempre que o lar é um instituto sagrado. Primeiro posto de trabalho confiado por Deus a nós, onde devemos exercitar todos os tipos de caridade, por pensamentos, palavras e ações. Lembrando que muitas vezes estamos lado a lado com inimigos do passado dentro de casa. Então é o primeiro lugar onde temos que aprender a ser mais humildes e aprender a respeitar os defeitos dos irmãos. Só assim vamos conseguir caminhar. E existem muitas pessoas que dizem que fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Como eu disse anteriormente, não é a denominação religiosa que vai levar o homem à salvação. E nem a verdade, porque a verdade ela nunca é absoluta. De tempos em tempos, os homens evoluem e começam a entender coisas de formas diferentes. Eles tendem a se aproximar da verdade, mas ainda estamos muito distantes dela. Aqui na Terra não temos ainda a capacidade, a condição de entender a verdade da lei de Deus de forma absoluta. Então ninguém na Terra é dono da verdade.
E nenhuma denominação religiosa é dona da verdade absoluta. A única verdade absoluta é que, independente da denominação religiosa, fora da caridade não há salvação. E é a partir dela, da material ou da moral, que nós devemos buscar esse crescimento, buscar essa salvação, que seria a nossa evolução para momentos diferentes na nossa evolução espiritual. E Paulo disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo: fazei, pois, que em vós, vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Então, o espírita, ele deve demonstrar que ele é um verdadeiro cristão através da prática da caridade e de seu exemplo em relação aos outros. Que a paz de Cristo esteja com todos nós e que possamos aprender com essas lições a melhorarmos, a sermos melhores hoje do que fomos ontem e melhores amanhã do que somos hoje. Que assim seja. Façamos agora, queridos irmãos, a nossa oração final. Senhor Jesus, obrigada por mais esta oportunidade de crescimento e aprendizado. Que as lições que o Senhor deixou na terra, que estão presentes em seu Evangelho, possam nos auxiliar e nos ajudar a sermos seres humanos melhores, principalmente neste momento de transição em que a Terra passa. Que possamos estar presentes durante esta mudança, ajudando os irmãos que necessitam, que auxiliam de um apoio, de uma palavra, para que possam também crescer na fé e a cada dia mais se aproximarem de Ti. Que a divina proteção esteja com todos nós, nos abençoando e nos protegendo. Que a Virgem Mãe proteja todos nós com seu manto sagrado. E que seu amor e carinho de mãe querida esteja sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos iluminando e nos guiando. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.